Olá, professor, tudo bem? Estamos aqui em mais uma lição, na lição 8. Vamos falar sobre o gênero textual charge. Professor, retome com seu aluno as características da charge, focando na linguagem não verbal e lembrando que sim, ele pode ter linguagem verbal. Algumas vezes aparece só a imagem, mas quando aparece a linguagem verbal também, ele precisa associar imagem e escrita. Bom, reforce com ele também que a charge é um gênero textual que vai trabalhar com o tema atual e que vai fazer críticas sobre ele de uma maneira humorística. Lá no material do aluno, ele tem alguns exemplos de charge, mas seria interessante se você trouxesse mais alguns para dentro de sala, ou impressos, ou projetando, caso você tenha essa possibilidade, né? Converse com eles, pegue charges atuais. Se você tem a possibilidade de trabalhar com eles com o computador, num laboratório de informática, você pode entrar ali em algum site que tem algumas charges falando sobre notícias, sobre situações que aconteceram naquele momento. Faça análise com eles, mostre para eles a importância da imagem ali e aí nós vamos para a dinâmica, ok? Bom, a ideia, professor, é que você proponha uma charge meme. Ok? Então aqui a gente vai trazer dois gêneros textuais, né? A gente vai pegar a charge e ele também vai pensar no formato do meme, ok? O meme é um gênero textual mais atual e que está muito presente nas redes sociais principalmente. Então o que ele vai fazer, né? Ele vai usar o formato tradicional da charge, tá? Para o universo digital dos memes. Então, ele vai combinar desenhos e frases irônicas sobre um tema atual, ok? Então, ele até, inclusive, pode usar imagens de alguns memes que já existem, adaptando para a situação que ele está criticando em relação à sociedade. Então, vamos lá para as etapas da dinâmica. Você pode pedir que eles façam duplas, ou então pode ser um trabalho individual, e eles vão escolher um tema polêmico, ok? Eles vão escolher ali fake news, ou pode ser o uso excessivo do celular, pode ser mudança climática. Aí aqui, professor, você pode decidir se você vai pedir que eles pesquisem sobre situações das últimas semanas, ou se eles vão trabalhar com situações que acontecem já há algum tempo. Eu acho interessante falar sobre coisas que estão ali nos últimos dias acontecendo. Então, fake news. Quais são as fake news que saíram ali, né, nas últimas semanas? O que tem de pesquisa, de informação sobre o uso excessivo do celular, né, ou das mudanças climáticas, ou outras temáticas que você queira trazer para ele, tá? A partir disso, cada dupla vai ter essa temática e ela vai criar essa charge, né? Com ilustração, a ideia é fazer uma ilustração manual, né? Para que eles consigam colocar ali essa imagem com a visão deles. E como eu disse, eles podem se basear em um meme que já existe, ok? E aí, eles vão fazer a linguagem verbal também, um texto curto. E é importante reforçar que eles podem ser irônicos, né? Podem trabalhar com humor e que vai trazer a crítica, né, da situação, da temática, também com esse humor, ok? O interessante é que em duplas eles podem trocar ideias e pensar de uma maneira mais rápida, talvez, nessa situação de abordagem da crítica e também do humor, ok? Professor, você pode propor que essas charges depois sejam apresentadas para a turma. E aí eles podem fazer análise mesmo dessa charge. Pode ser feito de repente num cartaz grande que fique visível para todos. E aí cada dupla ou cada aluno vai lá na frente e explica os elementos. Explica ali a imagem, o que representa, por que ele escolheu a imagem daquele meme especificamente, por que ele achou que faz sentido com a temática que ele pegou para fazer a abordagem, né? Explica também sobre a linguagem verbal, qual que é a associação da linguagem verbal com a imagem que está ali, certo? E aí, eu acho interessante também, professor, além de eles explicarem, você fazer uma consideração para cada grupo e incluir, né, comentários e informações que talvez eles não tenham feito ou que a turma não tenha percebido,
ok? Bom, essas produções podem ser expostas num mural. E aí você pode chamar esse mural, professor, de cartaz dos memes críticos, tá? Ou ainda, vocês podem fazer uma galeria virtual, né? Pode ser lá uma rede social em que tenham essas charges, né? Ou ainda pode ser um blog, caso seja possível trabalhar com essa parte virtual aí na sua realidade, tudo bem? E aí é interessante que através dessas reflexões críticas que eles vão colocando dentro de cada charge, vocês também podem fazer debates sobre esses assuntos, o que auxilia o aluno a cada vez mais criar opinião, posicionamento, né? Se impor e ter argumentos para isso. Porque é importante focar em ensinar o aluno a se posicionar, não somente dizer porque sim eu acho isso ou porque não eu acho isso. Tem que dar a base, né? Tem que dar ali o fundamento para ele explicar os motivos pelos quais ele escolheu se posicionar de determinada maneira, ok? Bom, aí, professor, depois de todo esse trabalho, depois da criação, depois da apresentação, né? Você ainda pode fazer uma discussão com eles, além das temáticas que eles já trabalharam, uma discussão sobre a função social da charge, tá? E também dos memes, hoje, né? Então, assim, a charge, né? Qual é a função social dela? Ela apresenta a crítica, ela apresenta a linguagem não verbal ali, por que que geralmente é um quadrado só, né? Você pode dizer que às vezes o autor pode fazer 2 quadrinhos, né? Mas na maioria das vezes a charge é um quadro só. Falar sobre os memes, né? Como surgiram os memes, por que que eles se tornaram assim tão fortes, por que que as pessoas, né, abraçaram tanto os memes. E, de repente, professor, você pode até aprofundar isso e trazer em uma outra aula a criação somente de memes, né? Porque os memes, por mais que eles sejam um pouco mais breves e também o foco principal mesmo dele é o humor, ele tem uma característica um pouco mais específica e de repente você pode trabalhar esse gênero textual com eles depois numa próxima aula, ok? Professor, fica aqui minhas dicas, eu espero que você consiga aplicá-las, você pode adaptar também a sua realidade e a gente vai se ver agora lá na próxima lição. Até lá!